Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Amém? Em nome de Jesus. Hoje está ali no cantinho, você não está vendo quem está online. Então, Lucas capítulo 5, verso de número 1 em diante, diz assim: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, falar aos nossos corações, ministrar a tua palavra, para a glória do teu nome. Amém e amém. Você pode se assentar. Antes que eu me esqueça, o Jonatas está aí. Domingo que vem, né, João? Essa semana você vai conversar com o Rafael, marca com ele na porta. Domingo que vem tem batismo no culto da manhã, às 8h30. Nós faremos o batismo. Amém? Então, tem o Jonatas, eu acho que tem mais gente aí, o Kaique também, parece que quer. A Marcela, eles estavam aí hoje de manhã, não falei com eles, mas provavelmente eles também, ou seja, nós vamos ter batismo a semana que vem, no domingo de manhã, às 8h30, para a glória do nome do Cordeiro. Amém? Então vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Frustração, você sabe o que é? Quem aqui já se sentiu frustrado? Quem aqui sabe o que é frustração? Então vamos lá, frustração é um substantivo feminino, ato ou efeito de frustrar, sentimento de insatisfação ou incapacidade, de insatisfação ou de contrariedade, geralmente causado pela não concretização de um desejo, de uma expectativa, de uma necessidade ou de um objetivo. Frustração é a mesma coisa que decepção, desalento, desapontamento e irritação. Segundo a psicanálise, é a condição emocional alterada de quem vê contrariada a satisfação de um desejo pulsional de algo que ele quer fazer, de uma atividade satisfatória. Frustrar, aí é o verbo. Frustrar é privar a outra pessoa do que ela espera. Você frustra alguém. Frustrar também é iludir, é inutilizar, é ficar sem resultado, é inutilizar-se. Vamos entender isso aí. Você sabe o que é esse sentimento? As pessoas se frustram. As pessoas têm esse sentimento. Você já se sentiu assim. E é interessante que a gente pare e dê uma olhada nisso. Por quê? Porque frustração é um pensamento, é um sentimento, melhor dizendo, muito comum nos nossos dias. Por quê? Há quem diga que 2020 é um ano para ser esquecido. É um ano para ser apagado. 2020 é um ano que você sonhava com muita coisa.
Nós fizemos a campanha dos 12 dias, tem camiseta por aí, está lá o Felipe, está lá o Gabriel, 2020, ano da superação. Ou seja, nós tínhamos ideias quanto às nossas superações. Quem estava aqui no começo do ano, começou isso com a gente, sabe o que eu estou falando. Eu tinha como superações na minha vida, ou seja, vencer algumas coisas e conquistar algumas coisas. Uma das coisas que eu queria superar e que eu esperava, eu planejei, eu projetei, por exemplo, foi que no mês agora de setembro, nós estaríamos liquidando toda aquela parte da construção da igreja que nós fizemos o ano passado. Todo aquele movimento que nós tivemos da construção dos banheiros, da Levante lá na frente, estaria pronto toda a parte da frente da igreja. Nós estaríamos então partindo para quê? Agora, para a troca do piso. Nós vamos trocar todo o piso aqui, colocar um piso bonito, colocar um porcelanato, colocar um algo novo aqui, para ficar mais adequado, para daí então a gente partir, ou então antes de quebrar mais em cima, a gente já está trocando as janelas, que precisam ser trocadas, ou seja, avançando para a reforma que tínhamos que fazer. Seria startado agora uma segunda parte dessa nova fase. Porém, eu estou negociando, acabando de pagar algumas coisas, renegociando outras, prorrogando pagamento. Por quê? Porque todos fomos frustrados no mês de março, quando tudo parou. A igreja fechou, ficou sem atividades. Fechou não, fechou o culto aberto, ficamos sem atividades, tivemos que nos readequar, tivemos que investir com equipamento de som, tivemos que correr atrás de um outro formato de culto, um outro formato de vida, uma nova situação, e isso resultou o quê? Em uma certa frustração. E isso é algo que você vai ter que lidar e superar a sua frustração. Por isso é que eu quero trabalhar algo muito importante na sua vida, no tempo que se chama hoje, à luz da palavra desse texto, que é o quê? Nós temos que entender que Deus quer algo para a nossa vida, Ele quer que nós saiamos da frustração. Então vamos lá de novo, com as duas mãos, de novo porque eu fiz hoje de manhã. Então você vai fazer assim, da frustração para a superação. Amém? Usando seus dois braços, por favor, da frustração para a superação. Deus quer que você supere esse momento, porque tem coisa grande para vir aí. Você vai entender à luz da palavra. Amém? Entenda isso. O versículo 2 do texto que eu li em Lucas 5 diz o seguinte: e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. O ato de lavar redes, embora eu não seja pescador, demonstra o quê? Um contexto muito claro vivido aqui, que é o quê? O trabalho no mar havia acabado, não tinha mais o que pescar, não tinha como pescar. Por quê? Porque eles haviam pescado a noite inteira e tinha acabado. Não tinha pescado nada. As redes precisavam ser limpas. Para quê? Para um uso futuro. Ok? A fim de serem guardadas também. E aí, respondeu-lhe Simão Pedro, no versículo 5, que é o contexto desses pescadores: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. O resultado do trabalho havia sido muito frustrante. Esses homens, entendamos isso no contexto deles. Aqui nós temos dois barcos. No final do texto, nós vemos Pedro chamando um outro barco para vir junto. E aí Tiago e João, com esse outro barco, eles acabam arrebanhando. Eles eram sócios de Pedro. Provavelmente o texto menciona filhos de Zebedeu. João era o mais jovem dos discípulos. Temos conhecimento no decorrer do ministério de Jesus. Ou seja, Pedro, provavelmente sócio de Zebedeu, estava trabalhando com os seus filhos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, mas trabalharam a noite inteira e nada pescaram. Vamos entender isso. O que essa frustração gera? Ela gera uma ansiedade em função daquilo que você não recebeu e você precisava. Eles precisavam do peixe.
para quê? Vamos entender isso. Eles tinham uma empresa de pesca. O peixe, que era o produto deles, eles precisavam vender. Para quê? Para comer, para pagar suas contas, para sustentarem seus lares. Eles eram aquilo que nós podemos chamar hoje de pessoa jurídica. Tinha uma empresa. Quem tem empresa, quem é pessoa jurídica, ou quem administra, trabalha numa área administrativa, ele sabe o que eu estou te falando. É boleto para pagar, é funcionário para pagar, é imposto para pagar, é financiamentos. Ou seja, uma série de compromissos que as pessoas têm, que precisam ser pagas, precisam ser saldadas. E elas não conseguem fazer isso. Por quê? Porque não tem entrada, não tem receita, não tem entrada de material, de patrimônio para poder vender. Aliás, patrimônio não, de produto para poder vender. E aí instala-se uma situação. Por quê? Porque a vida tem que continuar. Se você está frustrado ou não, se você está chateado ou não, entenda bem isso, a vida precisa continuar. Você não pode parar. Você não pode desistir. Isso parece familiar com algum momento da sua vida? Ou agora, ou em algum momento da sua história, você fez projetos, você teve sonhos, você teve vontades, você desenhou algo, você começou algo, você quis fazer algo. E em determinado momento não conseguiu dar sequência, não levou adiante, você não levou adiante aquela faculdade que você começou a fazer, você não levou adiante aquele curso que você começou a fazer, você não conseguiu levar adiante a reforma que você começou, a casa que você queria comprar, o terreno que você começou a pagar, enfim, você não conseguiu levar para frente coisas, e esses projetos deram como resultado o quê? Primeiro, ou um resultado muito pequeno, ou não deram em nada, zerou, ou o que é pior, você tomou prejuízo. Você já entrou em lugares que você viu que a pessoa investiu muita coisa, fez um lugar muito bonito, uma construção muito bonita, instalou ali um restaurante muito bonito, instalou ali uma churrascaria, algo muito bonito, e por algum motivo, ninguém se sabe, aquilo não foi para frente, e está ali, fechado, empoeirado, tremendo um prejuízo. Muitas vezes os prejuízos fazem parte da vida das pessoas, e a única coisa que você faz é sentir-se frustrado. Talvez nessa noite você está aí sentindo frustrado, e a única coisa que um pescador frustrado pode fazer é lavar a rede. Por que ele precisa lavar a rede? Ele precisa lavar a rede primeiro. A partir do momento que ele não pescou, não entrou peixe, foi sujeira. E aí aquela rede precisa ser limpa, por quê? Porque se ela tiver com algum material e ela não for devidamente guardada, ela pode o quê? Tem pescador aqui, não vou nem me atrever, mas ela pode se embramar. E se ela se embramar, você não consegue usar mais. Ela pode também, dependendo do que tiver enroscado ali e não prestar, ela pode estragar alguma coisa, e a hora que jogar na rede, na água, ela pode estar rasgada, ela pode estar rompida, e não vai funcionar. Ela pode ter alguma coisa ali que dê um mau cheiro na rede, e o peixe também não vai chegar perto. Mas está na água, pastor? Não sei. Entenda isso. Então o que eles estão fazendo? Eles estão o quê? Cuidando da única coisa que eles podem: suas redes serem lavadas. Olha para a tua vida. Não é hora de você parar. Não é hora de você desistir. Não é hora de você dizer acabou. Quem diz acabou é o Senhor. A Ele pertence o sim e o amém. Ou seja, é Ele que começa e é Ele que termina tudo na nossa vida. Ele te deu o fôlego de vida. Entenda bem isso, em nome de Jesus. Ele te deu o fôlego de vida. Não cabe a você definir se vai terminar com Ele ou não. O que você tem que fazer agora é lavar as redes. Pastor, mas o que é isso? Você vai entender. Nós vamos seguir sobre esse ato, lavar a rede.
A perspectiva de uma rede limpa significa o quê? A primeira coisa, uma vez limpas, elas estarão dobradas, guardadas e prontas para um novo uso. Ou seja, você tem que começar a olhar para dentro da sua vida e entender que o seu coração não pode ficar pesado, sujo ou mal cuidado por conta de frustrações. Irmãos, o que passou, passou. Para de ficar olhando aquilo que não deu certo. Para de ficar olhando aquilo que não aconteceu. Poderia, mas não pôde. Deveria, mas não aconteceu. Deixa Deus trabalhar do seu presente para o seu futuro, porque o passado já foi, não vai voltar. Ah, mas esse ano eu ia fazer isso, tá? O importante é que você está aqui, você está me assistindo, você está vivo. Há um Deus cuidando e trabalhando da sua vida. Há um Deus que está preparando coisas, calma. Então, por favor, a sua rede tem que ser facilmente utilizada novamente. Sua rede é suas emoções, seu coração, sua iniciativa, sua disposição. Então não deixe elas ficarem sujas, não deixe elas ficarem mal cuidadas, não deixe elas ficarem maltratadas. Por quê? Porque você vai precisar disso. Elas podem facilmente, e tem gente fazendo isso também, é um perigo. Rede limpa, arrumada, pode ser facilmente vendida e trocada por um prato de comida, por um pescador que não pescou. Quem disse que é para você trocar os seus planos? Quem disse que é para você trocar os seus sonhos? Você fez um sonho, você fez um projeto, é mais ou menos isso. Ah, eu vou comprar uma moto, eu vou trabalhar para comprar a moto, e aí não deu para comprar a moto, você vai lá e compra uma bicicleta motorizada. E fala, ah, tá bom, serve. O Senhor não quer que a gente se conforme. Ele mesmo fala, não se conforme com esse mundo. Nós não somos os que retrocedem, mas pelo contrário, somos os que avançam. Então, por favor, não se conforme. Ah, tá bom, é pouquinho, mas tá bom. É baratinho, mas tá bom. Ah, serve, é para mim mesmo. Não, irmãos. Se é para mim, tem que ser bom. Se é para mim, tem que ser bom. Se é para mim, tem que ser top. Isso é uma coisa que eu nunca vou fazer, irmãos. Eu já vi gente fazer isso. O cara tem uma geladeira da casa dele, Frigidaire. Alguém conhece? Frigidaire. Ela é até arredondada. A porta dela é dessa grossura, né? E aí ele é convidado para ser padrinho de casamento. Ele vai lá e dá uma de 480 litros, daquela invertida, que o freezer é embaixo, a geladeira é em cima. É aquela geladeira que fala até bom dia quando você chega na cozinha de manhã. E a dele é uma Frigidaire. Irmãos, abençoe as pessoas, mas aprenda uma coisa: cuide de você. Em vez de você comprar uma geladeira de 4 mil para o outro, compra 2 de 2. Uma nova para você e uma nova para o outro. Porque é muito pobre você querer fazer bonito com aquilo que você não tem. Isso dá uma frustração que você não queira saber. Porque durante um ano, cada vez que você abrir a geladeira, você vai lembrar que alguém está abrindo uma geladeira daquele carnê que você está pagando, porque você deu para ela o que você não tem. Isso é muito frustrante. Entenda isso. Toma posse. Deus quer que você comece a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Deus quer que você entenda que você é alguém que tem que ter essas redes limpas, porque você vai ver o propósito delas. E eu não estou falando de peixe, não. Eu estou falando de muitas outras coisas. Quando você está frustrado, o que você tem que fazer? Ah, pastor, é curtir. Não, irmão, você não é corno para ficar curtido. Não, você tem que fazer outra coisa. Você tem que se preparar. Como eu já disse, se arrume, se organize. Comece a projetar. Comece a entender que as coisas vão acontecer. Pastor, não, igreja. Eu já estou pensando na campanha dos 12 dias.
Vai ter campanha dos 12 dias? Como não? Vai ter. Nós vamos fazer. Amém? Glória a Deus. E além da campanha dos 12 dias? E o acampamento? Vai ter. Mas pastor, não vão deixar. Calma, não vai ser o acampamento igual desse ano. Mas alguma coisa nós vamos fazer. Por quê? Deus nós vamos buscar. E Deus vai abençoar. Já está eu com a pastora orando e conversando. Como é que nós vamos fazer? Mas que nós vamos fazer, nós vamos. Pode ter certeza. Por quê? Eu preciso projetar, eu preciso sonhar, eu preciso vencer a possibilidade de viver dentro de uma frustração. Ou seja, o resultado desse lavar das redes, dessa restauração é o quê? Se preparar para um recomeço. Olha para a sua história, olha para a sua vida. Deus é um Deus de recomeços. Ele quer que você aprenda isso mais do que nunca, no tempo que se chama hoje. É recomeço. E abandona o que gerou frustração. Einstein diz algo mais ou menos assim: você só terá novos resultados se começar a fazer as coisas de uma maneira nova. Se tem alguma coisa que você não está fazendo, aliás, se tem alguma coisa que você está fazendo e não está dando certo, para. Veja o que está errado e o que você precisa fazer. E muda. Muda. Recomeça. E para de malhar em ferro frio. Tem gente, uma coisa é você insistir. Outra coisa é você ser persistente, persistir. Outra coisa é você ser teimoso. Entenda isso. Você está fazendo algo. Já vai fazer 5 anos que você está tentando fazer isso e não está dando certo. Para, irmão. Você vai até onde? Você vai até furar o chão, gastar a perna? Não está dando certo, para. Pastor, quanto tempo eu devo persistir num projeto para dar certo? Vai a dica, 3 anos. Como assim, pastor? Eu aprendi essa esses dias. 3 anos. A Bíblia diz isso, Celina. Um homem tinha plantado uma figueira. E ele disse, faz 3 anos que eu venho aqui buscar fruto. E essa figueira não produz. Pode jogar fora. Pode cortar. E aí então, o agricultor fala para ele, eu vou trabalhar mais 1 ano. Mais uma vez. Se ela não produzir, eu corto. Mas eu vou mudar o processo. Até agora eu estava apenas molhando e jogando um pouco de esterco em volta. Eu vou agora cavocar. Eu vou tirar a terra do entorno. Eu vou colocar uma maior quantidade de adubo. E eu vou tratar melhor para ver se ela produz. O que eu quero que você entenda com isso? Durante 3 anos você vai desenvolvendo um projeto. Não deu certo, você volta. Não deu certo, você volta. Passou 3 anos, não dá fruto, não dá resultado, não está dando retorno. O que eu faço? Mudo posição, mudo estratégia e começo. De novo. Com mais empenho, com mais detalhe. Não funcionou? Corta o projeto. E deixa Deus te dar coisas novas. Amém? Importante salientar. Essa orientação não se refere a casamento. Faz 3 anos que eu estou casado e meu marido não melhorou. O pastor mandou largar você. Não é isso que eu estou falando. Presta atenção. Comeu o filé, rói o osso. Mas até agora eu roi o osso. Então continua que o filé vai chegar. Entendeu? Aplauda o nome de Jesus, então. Amém? Entenda isso. É assim que funciona. Ou seja, não abandone. Não dê razão à frustração, abandone se contentando com algo inferior. Deus tem coisa melhor para a tua vida. Amém? E aí, há alguns detalhes que nós temos que observar. No versículo 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava
do barco as multidões. Jesus entrou no barco de Simão e pede para ele se afastar, e ele começa a ensinar as multidões. É o primeiro detalhe que eu tenho que ver no começo da mudança da história de Jesus. Vamos entender isso. Jesus entra no barco e começa a agir imediatamente. O que ele diz? Dá para se afastar um pouquinho? Afasta um pouquinho. Quem eu poder falar com o povo aqui? Irmãos, quando Jesus entra na sua vida, você tem que sair da sua posição de conforto. Você tem que entender que algo novo está acontecendo na sua história, na sua vida, e que isso vai levar você a uma nova posição. Então afasta um pouquinho. E ali, na beira do rio, do lago, na água rasa, Jesus vai ensinando. E ele começa a agir imediatamente. A primeira coisa, Jesus fala. Jesus, entenda bem isso, ele não vai resolver o problema do Pedro de pronto. Ô Pedro, você está sem peixe? Espera aí. Eu ordeno em nome do meu Pai, que esse lago agora se abra e os peixes pulem no barco do Pedro. Se fosse Jesus e Pedro fosse seu filho, você ia fazer isso. Mas não é assim que Deus trabalha. Jesus tem um processo. Faz assim com a mão, ó. Jesus tem um processo. Você está entendendo? Entenda isso. Jesus tem um processo. Primeiro, antes de trabalhar a favor da causa e da necessidade de Pedro, o Senhor começa a quebrar a frustração de Pedro. De que forma? Trabalhando nas multidões. Ele vai pregando para as multidões, e Pedro está ali, lavando a rede, limpando, arrumando, dobrando, e Pedro vai ouvindo aquilo que Jesus está pregando. Entenda bem isso, quando você se aproxima da palavra de Deus, todos os problemas serão solucionados, resolvidos, e sua vida vai ser um mar de rosas. Não, há um processo. Você entregou sua vida, você experimentou de Jesus, você teve uma experiência com Cristo, Ele te trouxe o quê? O mais importante, salvação e paz. E em cima da salvação já obtida, da paz que você está vivendo e experimentando, qual é o resultado? O resultado é, você começa a ser tratado, começa a ver limpeza, começa a ter mudança, começa a ter desenvolvimento de um relacionamento. Pedro arruma as redes, deixa elas dobradas e ouve aquilo que Jesus está falando, que a igreja ouça o que o Espírito está dizendo a ela nessa noite. Jesus, quando Ele entra na sua vida, Ele começa a arrumar as coisas, você vai arrumando as coisas, presta atenção, entenda bem isso, não é Jesus que vai arrumar, é você. Jesus vai te ensinando. Enquanto Jesus ensinava as multidões, Pedro ia entendendo que ele tinha que mudar algumas coisas, alguns conceitos, alguns valores, alguns sentimentos. Enquanto você ouve a palavra de Deus, Jesus vai trabalhando na sua vida e vai tirando o que tem que tirar, vai colocando o que tem que colocar. Entenda, nunca se esqueça disso. Andar com Jesus, o cristianismo, é uma transformação de dentro para fora, não de fora para dentro. Vai ouvindo o que a palavra de Deus fala com você. Vai trocando os valores, trocando as escolhas, trocando as convivências, trocando as posições, vai elevando a sua vida numa posição melhor, segundo a vontade de Deus. Sem o conhecimento do Senhor, você não tem como chegar aonde Deus quer que você chegue. Deus não vai te dar nada que você não esteja perfeitamente capacitado para ter, para viver. Deus não vai fazer nada que você não tenha entendimento daquilo que Ele está fazendo. E por favor, não se iluda. Deus não vai mudar as pessoas porque você quer. Deus vai mudar as pessoas porque Ele quer abençoar ela, como Ele quer abençoar você. Entenda isso. A gente vê muitas vezes as pessoas orando, Deus muda meu marido, muda meu filho, muda meu marido. E você? Não precisa de uma mudançazinha. Você é 10, você é joia. É o seu marido que não é, seu filho que não é, sua nora que não é. E você? Linda, maravilhosa, perfeita. Será que você não precisa mudar um cadinho? Será que você não está sendo muito dura, muito exigente, muito intransigente? Será que você não está dificultando as coisas na sua casa?
Será que você não está precisando lavar essas redes e arrumar isso aí? Deus quer que você mude. Por quê? Porque é para o seu bem. Deus não quer que você mude para agradar os outros. Deus quer que você mude para você ser abençoada, para você ser feliz, para você ser restaurado, para você ser um conquistador, para você viver o melhor de Deus na sua vida. E aí, quando a gente muda segundo Deus, a gente começa a ser o quê? Luz do mundo e sal da terra. Luz atrai, sal sustenta. Ou seja, de repente, você já é legal, mas você pode ficar mais legal ainda se deixar Jesus trabalhar. Porque uma pergunta que o Espírito Santo não quer calar. Ele quer perguntar para você: você é legal? Você é legal? Você é alguém que as pessoas falam: vou lá na casa de fulano porque ele é legal. Não tem quarentena que me segura, eu vou lá. Nem se for para ficar na garagem. Ou não? O pessoal está aproveitando a quarentena para não precisar ir na sua casa. Olha que benção. Ou você é legal? Isso é sério, gente. Jesus então coloca novos planos. Quando ele acabou de falar, e só quando ele acabou de falar, quando ele chegou no ponto do propósito, ele diz: e faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Depois que Jesus termina o tempo da fala e atinge os resultados que ele queria com a multidão e sabia que Pedro estava pronto, ele fala: Pedro, agora vamos se afastar, que nas entrelinhas, eu vou te pagar por ter me emprestado o barco. Deus não deve nada para ninguém. Tudo que você ofertar a Deus, Deus vai te devolver muitas vezes mais. É o seu dinheiro, é o seu tempo, é o seu coração, é o seu trabalho. Tudo que você colocar na mão de Deus, Deus vai devolver muito mais. O resultado anterior foi frustrante. A hora não era apropriada, porque tinha que pescar de madrugada, à noite, já era 9 horas, mas pelo menos, porque eles foram pescar e dali eles foram aonde? Para a casa da sogra de Pedro para comer, ou seja, eles estavam cansados e eles estavam com fome. E a mudança é um processo. Por quê? Porque Pedro foi tão abençoado, mas ele não foi para a casa dele, levou Jesus na casa da sogra. Na verdade, Deus sabia que ele ia curar a sogra dele. Deus faz a obra completa quando ele sobe no barco da tua vida. Entenda isso. Respondeu-lhe Pedro no versículo 5: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro é claro quanto ao quadro que ele viveu. Nunca esconda de Jesus o que está pensando ou sentindo. Isso não dá certo. Mas quando ele abre um tempo de trabalho em vão, que foi frustrante. Mas agora, mediante a palavra, eu vou jogar as redes. Eu sempre olhei esse texto dessa forma. Mediante a tua palavra, ou seja, porque o Senhor está mandando eu jogar a rede, é que eu vou jogar. Mas não é isso não. Quando Pedro fala para Jesus: eu vou lançar as redes, porque o Senhor está mediante a sua palavra, significa o quê? O tempo que o Senhor estava no meu barco, ensinando a multidão, eu também aprendi. Eu sei quem o Senhor é, qual é o teu propósito. Então, eu vou lançar as redes baseado na palavra. Bota uma coisa no teu coraçãozinho agora: a tua vitória, a tua conquista, as tuas realizações, elas serão debaixo da bênção de Deus, proporcional ao que você conhecer e aprender de Deus. Caso contrário, não. Não tem como o Senhor lhe dar algo que você não tem conhecimento, preparo, capacidade para cuidar. Não tem. Baseado no que eu aprendi com o Senhor, porque o Senhor ensinou muita coisa para esse povo, e isso aí eu tenho certeza que vai dar certo. Eu vou lançar a palavra. Eu vou lançar a rede. Deu certo, irmãos. Quando eu e você agimos de acordo com a palavra, debaixo da bênção, debaixo da unção, dá certo. Por quê? O tempo de trabalho havia acabado. E aí a palavra ouvida, você vive um processo. Primeiro Jesus entra no teu barco,
Você sai da área de conforto. Você começa a lavar as redes e arrumar a sua frustração. Enquanto isso, você vai aprendendo a palavra e vai sendo preparado e capacitado para aquilo que Deus quer na tua vida. E aí, então, você vai usar tudo aquilo que você conhece. De que maneira? Agindo aonde você foi envergonhado, empobrecido, enfraquecido. Aonde você é fraco, Deus vai te fazer forte. Aonde você foi envergonhado, Deus vai te honrar. Irmãos, quantos anos eu quis ir embora dessa cidade? Quantos anos eu quis ir embora daqui? Por diversos motivos, por diversos fatores. Houve dias na minha vida que eu disse não dá. E Deus sinalizava, Deus não, situação, circunstância sinalizava dizendo que eu ia. Eu fiquei durante 8 anos com um pé encharqueado, um pé em outros lugares. Até outros estados. Cheguei a ir a outras cidades conhecer a igreja. E Deus sempre fechando a porta. Um dia um pastor amigo meu, pastor Mateus Rubia, da igreja quadrangular de Rio das Pedras, superintendente em Cruzeiro. Na época ele ainda não era superintendente também. Ele disse: pastor, você já pensou que Deus não quer que você vá? Essa semana a pastora me lembrou disso. Já parou para pensar que Deus quer te usar nessa cidade? E vai te usar e reverter o quadro nessa cidade? E Deus assim fez. Deus cumpriu. Deus reverteu quadros, moveu situações, criou circunstâncias. E as coisas foram acontecendo sem que eu esperasse ou controlasse. Apenas houve o tempo de lavar as redes, de recolher as redes, para lançar as redes e viver o que Deus quer que eu viva. E Deus quer que você viva. E nós vamos viver junto. Por isso que você está aí. Por isso que você está aí. Está me vendo. E por isso que eu estou te vendo. E é por isso que eu acho você tão lindo. Eu acho você bonito. Não tem lugar com gente mais bonita que aqui. Sabe por quê? Porque é onde Deus me quer. E aonde Deus quer a gente, é bonito. É lindo. Creia nisso. Creia que Deus quer que a gente viva isso. Por quê? Saia de uma vez por todas. Deus está mandando dizer. Eu escrevi aqui, você talvez esteja saindo de um momento de frustração. Não, Deus está mandando dizer para você. Não tenha vergonha. Eu não fiz isso de manhã, mas Deus está mandando fazer agora. Se você está vivendo um momento de frustração, não tenha vergonha. Coloque a mão na sua cabeça. Algo não deu certo. Um projeto não funcionou. Algo não aconteceu como você esperava. Coloque a mão na sua cabeça. Coloque a mão na sua cabeça porque nós vamos profetizar juntos. Você vai dizer juntamente comigo: Senhor, eu estou lavando as minhas redes, baseado nessa palavra, porque a frustração vai embora, porque eu vou viver o que o Senhor tem para a minha vida, porque eu vou recomeçar, em nome de Jesus. E aí então Pedro lançou as redes, isto fazendo apanhar uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Entenda bem isso, Pedro escolhe o lugar que ele acha apropriado. Não foi Jesus que falou, joga a rede aqui, Pedro. Deus vai honrar os seus sonhos, Deus vai honrar os seus projetos, Deus vai te dirigir, te conduzir, mas vai te honrar, Deus vai te abençoar. O resultado aí então é imediato, grande, surpreendente, fazendo com que ele se esquecesse da frustração. Entenda bem isso, Deus quer que você lance a sua rede. Então Deus está mandando dizer para você, aquela música, quem mandou você guardar a rede? Não guarda a rede, lança ela, retome seus sonhos, retome seus projetos, começa a ir atrás daquela faculdade que você não fez, comece a ir atrás daquele curso que você não fez, comece a ir atrás da possibilidade que você não conquistou. Pastor, mas está no meio, daí, irmão, vai passar. Como eu disse a semana passada, o dilúvio passa. Ah, não vai ser
como era antes, vai ser melhor. Por quê? Porque você está vivo e vai viver o que Deus tem para você. Glória a Deus. Entenda isso. Ah, mas não era assim. Não é assim. Como eu disse aqui quarta-feira, vou repetir de novo. Nós temos que ter duas coisas da nossa vida muito forte, que é beleza e paciência. Deu certo? Beleza. Não deu certo? Paciência. Mas vamos em frente. Vai chegar a hora certa que Jesus vai olhar para você e dizer assim, ó, joga a rede. Joga a rede. Quem disse que uma coisa que não deu certo para você, nunca mais vai dar certo? Não. Quem disse isso? Ah, eu estou sentenciado a ser um fracassado. Quem te sentencia ao fracasso é você mesmo. Mas é você que reverte o quadro. Entenda isso. Eu pergunto para você, você crê que o Senhor pode mudar a situação na sua vida? Amém? Então vamos ver os resultados. Os resultados do Senhor excedem nossas expectativas. Superar frustrações para o Senhor é nos fazer forte onde nós somos fracos. Já falei. Nos tornar abençoadores no lugar de abençoado. Presta atenção, abençoado, presta atenção. Deus não te chamou para ser abençoado. Deus está te chamando para ser abençoador. O que é isso? É mais do que abençoado. Amém? Creia nisso. Nos tornar experientes e vencedores, para que outros entendam o seu poder e os seus planos. Entenda isso. E aí então o primeiro resultado foi abençoar quem estava perto. Gente, vem aqui, porque o barco está afundando. Deus vai fazer coisa na tua vida que vai abençoar a tua casa, a tua família. Deus vai colocar você ali por cabeça. Deus vai reverter o quadro e uma situação que vai falar, meu Deus, a gente achava que essa pessoa, que ele não ia virar. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu não vou te expor. Mas eu tenho certeza que no nosso meio aqui, há pessoas que já ouviram isso. Você não vai para frente, você não vai virar, você não vai conseguir. Entenda isso. Você vai. Você vai. Entenda isso. Você vai. Toda a falta de expectativa e de perspectiva que foi lançado sobre a sua vida, Bárbara, que foi lançado, não foi? Você está conseguindo entender? Falta de perspectiva, falta de expectativa, falta de valorização, até mesmo por vítima de machismos dentro da família. Deus vai fazer com você, dentro do contexto, eu vou falar assim para você poder entender. Eu não sei se você assistiu aquela série The Crown. Assistiu? Deus vai fazer com você igual ele fez com a Elizabeth. E vai durar muito tempo. Entenda bem isso. Vai mudar. Vai ser destravado a partir desse tempo. Dentro de um ano, a coisa vai começar a mudar de uma tal maneira que daqui 5 anos você vai olhar para trás e vai lembrar desse culto. E você vai falar, meu Deus, o que é isso? Você vai ser como Elizabeth, a improvável. Creia nisso. Igreja. Por quê? Vamos ler o contexto do Evangelho? Que é um cara mais improvável do que Pedro. E aonde Pedro chegou? A quantidade de peixe era tão grande que Pedro pediu auxílio. E teve. O que estava próximo foi abençoado e surpreendido juntamente com ele. E Deus vai abençoar pessoas próximas de você. E aí houve mudança na vida deles. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira de mim, porque eu sou pecador.
pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Entenda bem uma coisa, Jesus não vai abençoar a sua vida apenas para que você seja abençoado e esqueça disso. É um propósito maior. Deus vai fazer coisas específicas. Há coisas maiores na sua vida. Nós vemos isso na vida de Pedro. Nós vemos isso, e isso foi possível por quê? Primeira coisa que aconteceu, mudança. Pedro se quebrantou. Ele entendeu: tu és o Messias, o Filho de Deus. Tanto é que ele fala no decorrer do ministério de Jesus. Quando perguntam quem eu sou e o que vocês acham, tu és o Messias. É ele que fala. Ele teve revelação aqui, nesse ensinamento em cima do barco que ele teve e na pesca que ele fez. E aí então ele diz o quê? Eu sou um pecador. E aí ele fala: não, Pedro, você vai vir comigo. E diz o texto que eles abandonaram tudo, eles deixaram tudo, e uma vez tendo deixado tudo, eles seguiram a Jesus. Primeira coisa então foi quebrantamento. Segundo foi, Jesus define o plano. Meu irmão, se quebrante. Deixa Jesus trabalhar, fica molinho para Jesus trabalhar e deixa Jesus seguir o plano que Ele tem na sua vida. E o plano que Ele tem na sua vida não é apenas uma quantidade grande de peixe para hoje, não é pagar uma conta, não é fazer uma única campanha, não é receber uma bênção, não é receber apenas a cura. Isso Jesus está fazendo e vai fazer na sua vida. Mas o que Jesus quer que eu e você entendamos, Ele tem coisas maiores para nós, como Ele tinha para Pedro, e isso define todo o plano. Ou seja, você se quebranta, você vai atrás, você recebe esse chamado, você troca o seu coração e entenda o que o Senhor quer que você viva. Ele quer que você vá fazer algo, seguir a vontade dEle. Por quê? Porque Ele quer fazer algo que eu preciso dizer para você na sua vida, que foi o que Ele fez com Pedro, para a gente poder encerrar. Entenda bem isso. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Entendam bem isso, o resultado dele ser curado da sua frustração, levado para a sua superação naquele ponto fraco, levou Pedro a ver os céus abertos diante da vida dele, junto com Jesus, porque ele viu os céus abertos no batismo de Jesus, ele viu os céus abertos no Monte da Transfiguração, como eu li aqui, e ele viu os céus abertos exatamente quando Jesus foi elevado aos céus. Entenda bem isso, o Senhor está te chamando para uma intimidade, para algo novo. Ele quer que você agora, hoje, no dia 13 de setembro de 2020, nesse momento, que você supere, você viva com toda a intensidade e entendimento da sua alma, do seu espírito, do seu coração, o que é viver o ano da superação por tudo isso que nós estamos passando. Por quê? Porque a palavra já nos foi dada a palavra de 2021, na igreja do Evangelho Quadrangular. 2021 é o ano dos céus abertos, é o ano dos céus abertos. Creia nisso, o céu vai se abrir sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Creia nisso. Fique com essa palavra. Supera. Vamos em frente. Porque os céus estarão abertos sobre a sua cabeça. E você vai viver coisas que você nem imagina.